Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então hoje começamos essa temporada de palestras sobre emagrecimento. São 4 apresentações, cada quarta-feira um tema diferente. E hoje o nosso primeiro tema a gente vai falar sobre emagrecimento. Então quem vai falar com vocês hoje é a nossa Nutrimaia. Nutrimaia começou com a gente em 2021. Mãe, mulher aí, trabalhadora, guerreira, está com a gente já há algum tempo. E está entregando um trabalho excepcional, como ela gosta de falar no Instagram, na fábrica de pessoas gostosas, é isso? Fábrica de pessoas gostosas. Ela está fabricando muita gente gostosa. E hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre emagrecimento, alimentação, comida. Então, uma salva de palmas para a Tudo bem com vocês? Tudo bem. Paulo falou sobre a questão de pessoas gostosas, né? Mas deixa eu explicar para vocês o que é uma pessoa gostosa. Vocês imaginam que seja uma pessoa gostosa? Alguém chamou? Alguém falou saudável, o que mais? O que mais? Saúde, verdade. Ativa. Oi? Ativa? Também. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Quando eu falo para as pessoas assim, que eu fabrico pessoas gostosas, não é somente pensando no quesito estético, gente. Uma pessoa gostosa é a pessoa que prioriza o autocuidado. É a pessoa que prioriza o autoconhecimento. E quando você pensa numa alimentação saudável, é engraçado porque quando as pessoas procuram um nutricionista, olha muito a parte da alimentação. Só que a partir do momento que você olha para a alimentação com esse carinho, com esse cuidado, as outras partes da sua vida também começam a ter outros eixos, sabe? A organização. Então você se torna uma pessoa gostosa, porque você começa a ter prazer na alimentação saudável, na organização. Isso reflete no seu trabalho, isso reflete no seu convívio social, isso reflete no seu dia a dia. Por isso que eu brinco, eu falo que eu fabrico pessoas gostosas. Tá? Bom, o Paulo fez uma breve apresentação, né? Eu sou nutricionista, já estou na área tem um tempinho. Eu fiz técnico em nutrição antes de começar com um atendimento individualizado. Me apaixonei pela nutrição à primeira vista, mas ainda assim eu sentia que não estava cumprindo a minha missão, porque eu gosto de lidar com as pessoas, gosto de conversar com as pessoas, entender as pessoas e principalmente esse cuidado com as pessoas, sabe? A questão da saúde. Na alimentação coletiva, no técnico de nutrição, você aprende isso, só que não de uma maneira individual. Você aprende de uma forma coletiva. Paulo, tô dando? Pode checar aqui, ó. E aí, o que eu vou falar com vocês hoje é explicar os pilares para o emagrecimento e o emagrecimento de sucesso. Uma nutrição inteligente, né? Vocês sabem a diferença entre o emagrecimento e perder peso? Vocês acham que tem diferença quando a gente fala assim, eu emagreci e eu perdi peso? Às vezes perder peso quer dizer que a pessoa está bem, né? Talvez. Mais ou menos. Por isso que você já vai controlar. Mais ou menos isso. Mais alguma sugestão? Perder peso é relativo. Você perde, como diz, o que você perde, você acha, né? E o emagrecimento não. E o emagrecimento saudável, a partir do momento que você se rever, a educação é pro resto da vida. Então você vai ter uma rotina e não foge do foco. O emagrecimento você faz uma dieta, emagrece ali e acabou. Perfeito. Depois exatamente isso. Se você não aprender, exatamente. Na verdade, assim, gente, perder peso é número, é balança. É muito fácil a gente perder peso. Se você faz uma dieta restritiva, se você faz uma dieta da sopa, se você faz low carb, né? Olha lá, olha essa risadinha. Eu conheço essas risadinhas de vocês. Não é só na risadinha que já tem onde tudo fez aquela dieta da lua, na verdade. Mas é o que acontece. Quando a gente pensa mesmo em perder peso, você não está perdendo, você não está emagrecendo, você não está mudando a sua mente. Você está diminuindo um número. E o número ele é relativo, o número ele muda muito fácil. Ele muda se você bebe água, ele muda se você estiver estressado. No caso da mulher, ele muda se estiver menstruada. Então, assim, o emagrecimento é quando você aprende a lidar com a comida de forma consciente. Quem emagrece, de fato, quem passa por um processo de emagrecimento, muito difícil volta ao peso inicial que estava. Tá? Você aprende a se manter magro, porque mudou a cabeça, mudou suas atitudes, mudou o seu ser. Não é somente uma dieta para você perder peso. E peso, é importante também a gente perder peso em alguns momentos, em algumas fases da nossa vida, por algum projeto.
E daí você fala, ah, vou ter um evento, eu preciso bater a quantidade de peso. Normalmente os atletas fazem muito isso. E aí é um processo muito agressivo para o corpo, mas que não consiste no emagrecer. Não é a perda de gordura. Entendeu? Então é isso. Essa é a diferença. Foi? Bom, e me fala uma coisa. Explicando aqui para vocês sobre a diferença do emagrecer e da perda de peso. Vocês acham que quando a gente fala em emagrecimento é só sair cortando calorias? Quem aqui já fez umas dietas malucas? Ó, bastante gente, vocês nunca fizeram. Qual foi a dieta mais maluca que tu fez? Eu? Carboidrato, líquido. Você fez dieta do líquido? Você, Paulo? Não, mas eu já fiz. Por exemplo, então eu dou aula o dia inteiro. Então já tentei fazer desde aquela. Vou testar, né? No meu caso era muito testes. Sim. Vamos fazer a do cano ali, vamos ver como é que o corpo reage nisso. Né? Você vê como isso vai tendo consequências. Vou comer a cada 3 horas, sabe? Aí vai tendo consequências. Já peguei também o fato de só a base dos shakes, né, da vida também. Isso. Me mexe bastante, é isso. Foi fazendo teste. Alguém mais? Eu fiz Fez? Você fez qual? detox. Fez detox? De manhã cedo, assim, mas tem que ser bem disciplinado todos os dias. Quanto que isso foi sustentável? Quanto tempo a senhora ficou ali? Consegui fazer? Era um mês, porque o colesterol estava alto. Mas isso Eu trouxe. fiz um mês, aí até que eu ia fazer cirurgia para tirar a pedra na vesícula. Deu E eu certo. consegui emagrecer, então com limão, couve, maçã. Mas era todo dia religiosamente tem que tomar. E aí diminuiu as outras quantidades Acho uns 5 quilos no no mês. mês. Então você baixou o peso, fez um detox, teve resultado, mas aí depois. Sabe? Mas só que tem que sempre ter continuidade e, como diz a cidade, a alimentação disciplinada. Exatamente. Gente, na verdade, o que acontece, né? Toda dieta é válida, toda dieta funciona. E eu sempre falo que o que funciona de fato é aquilo que você consegue colocar em prática. Só que imagina o seguinte, o nosso corpo ele é tão perfeito, o nosso corpo ele é tão funcional, porque vocês imaginam que é pra gente ficar tomando só líquido? Vocês imaginam que o carboidrato é um tipo de macronutriente, né, que é uma peça-chave da nossa alimentação, que deve ser de fato retirado? Será que o nosso corpo não consegue absorver ou a gente acaba consumindo em excesso? Então, assim, o emagrecimento saudável, gente, o emagrecer de verdade, mudar a cabeça, não é tirar os alimentos, não é restringir. O que acontece é que você precisa ter uma qualidade nutricional. Obviamente que a gente só emagrece quando consome menos do que o seu corpo gasta. Isso é uma matemática. Só que não é somente consumir menos do que o corpo gasta. O corpo ele é uma máquina. O corpo ele é... Eu vou usar aqui uma metáfora para ver se vocês conseguem fazer uma boa associação, tá? Imagina o seguinte. Teu corpo é um carro e esse carro ele funciona com gasolina e ele funciona com álcool, certo? Só que o seu carro, o motor dele, ele foi feito para ser utilizado gasolina. Quando você coloca álcool, ele roda, certo? Só que ele gasta muito mais as peças. Ele não vai funcionar direito, ele vai falhar. As peças vão ter que ser trocadas mais rapidamente. O corpo é a mesma coisa. Se você pode fazer esse tipo de dieta, ele vai funcionar. Só que você vai estar sobrecarregando o funcionamento do seu organismo. Quando você coloca uma gasolina aditivada no teu carro, o que acontece? O que acontece, Paulo? Funciona melhor, lubrifica, melhora os dutos, o carro tem mais facilidade, né? O corpo é exatamente igual. Quando você dá substratos energéticos, quando você consome vitaminas, quando você consome minerais, o seu corpo ele funciona muito melhor. No emagrecimento não é diferente, gente. Quando a gente pensa no emagrecer, o que você precisa? Dar substratos para o seu corpo funcionar. Nós temos algumas organelas dentro da gente, eu vou falar que eles são funcionários, fica mais fácil vocês entenderem. E esses funcionários, eles só trabalham quando você paga eles. Qual que é a moeda de troca? A moeda de troca vai ser as vitaminas, vão ser os minerais, entende? Então não é só sair tirando carboidrato, proteína, tirar gordura. Essas, como eu falei, são estratégias alimentares que servem
Mas quando você pensa no emagrecimento a longo prazo, quando você pensa no emagrecimento consciente, é importante com que você tenha um equilíbrio. Além do déficit calórico, que é comer menos do que o seu corpo gasta, o equilíbrio nutricional para fazer essa peça funcionar, para fazer esse carro andar mais quilometragens, é consumindo essas vitaminas e minerais. Entendeu? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu tô falando, mas vocês estão entendendo, vocês estão com as carinhas assim, o que essa mulher tá falando? Por falar, aproveitando isso, por falar em dúvidas, se surgirem dúvidas para vocês, vocês só levantem a mão que eu vou dar a folhinha aqui e vocês vão escrever a dúvida de vocês. Porque fica mais fácil. Se a gente não conseguir responder todas as dúvidas hoje, a gente vai fazer vídeos e aí vocês fiquem atentos no Instagram que a gente vai postando sobre as dúvidas de vocês. Gente, interage, vocês podem perguntar, viu? Bom, então o que acontece, né? Quando a gente tem qualidade nutricional, como é que o seu corpo vai funcionar? Ele vai melhorar, você não vai sentir tanta fome, você vai ter mais saciedade. Tendo mais saciedade, você não tem a necessidade de ficar beliscando. Qual que é o furo, né? O tiro no pé que normalmente a gente dá quando a gente faz essas dietas extremamente restritivas. Daqui um pouco, com 2 semanas mais ou menos, você já está sentindo mais fome, você está sentindo fraqueza, você começa a beliscar. E você não presta atenção no que você está beliscando. E aí, normalmente, você acaba entrando no elas por elas sobre as calorias. Não adianta. Então você fica estagnado ali no peso. Tá? Quando você come bem, quando você dá esse substrato energético direito para o teu corpo, você tem uma regulação do seu metabolismo. Muitas pessoas me procuram e falam assim: eu não consigo mais emagrecer por causa do meu metabolismo está lento, eu não sei o que acontece. E na verdade não é o metabolismo que está lento, gente. Nosso metabolismo ele tem uma variação, só que é uma variação pequena, ele não é uma variação significativa. Tá? O que acontece é que a gente passa por diversas fases na vida. E tem fases que a gente está muito mais focado na gente. A gente está mais ativo, você consegue direcionar seu tempo para se cuidar melhor, você consegue se movimentar mais. Só que hoje em dia não. Hoje em dia a gente passa praticamente o dia inteiro sentado, a gente não produz a nossa comida, a gente pede muita comida, não é verdade? A gente não tem tempo de se movimentar da forma que deveria se movimentar. Então não é o metabolismo que está lento, mas as prioridades do seu autocuidado que são diferentes. Seja por casa, seja por filho, seja por carreira profissional. Então o nosso corpo está ainda preparado para gastar energia, só que você tem que, além de dar os substratos, você tem que dar estímulos para que ele faça isso. Entende? Então quando você tem uma qualidade nutricional, você melhora essa questão do seu metabolismo, você estabiliza os níveis de açúcar no sangue, que é extremamente importante. Hoje a gente é uma sociedade que consome muito mais os carboidratos, que não são ruins, tá, gente? Eu sempre vou ressaltar isso aqui para vocês não ficarem com medo de carboidratos, mas a gente consome muito mais carboidratos simples, com pouca proteína, com poucas fibras do que deveria. E acaba elevando os níveis de açúcar no sangue, a famosa resistência à insulina. Alguém que sabe o que é resistência à insulina? Vocês sabem? Eu não sei. Não sabem? Resistência à insulina é quando o teu corpo ele não consegue metabolizar, você fica com muita glicose na corrente sanguínea. E a grande maioria das pessoas que estão sobrepeso acabam desenvolvendo esse tipo de patologia que é considerada uma pré-diabetes. Mas mesmo que a pessoa, vamos ver, toma um remédio para diabetes, né? Então, a ideia é justamente essa, não ter a necessidade de tomar o remédio para diabetes, porque a diabetes em si ela já é a patologia. O que acontece hoje na nossa sociedade é que a grande maioria das pessoas são resistentes à insulina. Elas têm uma tendência a ter uma diabetes que não teria necessidade, uma pré-diabetes. Quando você já está tomando um remédio para diabetes, você já está ali com aquela patologia e são outras vias de tratamento. Entende? Então, quando você está ali com a qualidade nutricional, você estabiliza os níveis de açúcar no sangue, porque esse açúcar ele vai sendo liberado de forma gradativa, ele não vai ser liberado de uma vez só, entende? Pela quantidade da qualidade nutricional, quantidade de nutrientes, a quantidade de carboidrato que você vai consumir por dia, mas adequadamente, não o alto consumo como é feito hoje em dia. Então, hoje a gente consome muito menos proteína do que deveria consumir. Não é tão propagado. Quando eu falo de proteína, gente, eu não estou falando só de carne, eu também estou falando das proteínas vegetais, que são importantes a gente consumir também, tá? Voltando para a qualidade nutricional, você tem um aumento de energia e disposição. A partir do momento que vocês consomem a quantidade equilibrada de qualidade nutricional, de nutrientes,
o seu corpo funcionando melhor, o que vai acontecer? Você vai se sentir mais disposto, você vai se sentir mais alegre. Porque você está favorecendo, você está facilitando a reprodução celular do seu corpo. Então imagina, está tudo funcionando mais fácil. Sabe quando você começa a fazer a dieta que muitos dos meus pacientes relatam assim, nossa, Maíra, eu estou mais disposta. É porque você não está mais forçando o seu corpo. Imagina, quando você está fazendo uma alimentação bagunçada, que você está com muito consumo de gordura, você está com muito consumo de açúcar, o que vocês mais escutam hoje em dia na internet? O corpo está inflamado, não é verdade? E de fato, o corpo ele tem uma dificuldade de funcionar. O corpo ele começa a travar. Porque imagina o seguinte, você não está gastando a caloria que deveria gastar, certo? Você está fazendo o seu corpo funcionar com substrato que ele não está acostumado a consumir. Porque hoje a maioria dos alimentos tem muitos aditivos, tem muito condimento, tem além muitas calorias, muito açúcar. Então como é que o seu corpo vai funcionar direito? Ele não vai. Então a qualidade nutricional ela vai te devolver isso, tá? O aumento da energia e da sua disposição. Além do fortalecimento do sistema imunológico, você vai ter mais uma longevidade e qualidade de vida. Vocês sabem que a perspectiva de vida está cada vez maior, certo? Então hoje, embora sejamos uma sociedade extremamente imediatista, né? A gente vive muito agora, o que eu vou fazer hoje, a gente tem que pensar como é que você quer se ver daqui 5, 10, 15 anos. Será que você vai ter massa muscular? Será que você vai conseguir subir uma escada sem cair, sem tropeçar? E aí já se machucou andando? Fraqueza? Já sentiu? Caiu? 15 quando eu fiquei 15 anos. Sério? Mas estava treinando ainda não? Não, comecei por isso. Começou por isso? Exatamente. Eu emagreci muito. Eu perdi 14 quilos em 4, 5 meses. Caramba! E por quê? Eu já tinha feito variado. Eu sempre 45 quilos. Aí perdeu muito massa muscular. Aí cheguei a 80, 70, 83. E foi baixando. Não, daí ficou. Aí voltei bom. Aí eu perdi a minha mãe, eu perdi assim, 3 meses, 14 quilos. Meu Deus. Aí eles têm que fortalecer. Eu quero minha gordura de volta. Tá vendo? Mas é justamente sobre isso, gente. A gente tem que pensar. Tem que pensar lá na frente, tem que pensar Aí se você vai ter força. Perfeito, ótima estratégia. Alinhado com a alimentação. Eu estou sentindo a diferença, sabe? Sim, não tem como não sentir. Eu falei assim, filho, você arruma a embreagem da escadinha? Não, mas por quê? Porque agora tá fácil de empirar, para você que tá ficando forte. É isso. E tudo relacionado, gente, da alimentação. Adianta, se a senhora estivesse fazendo academia e não estivesse alimentando direito, talvez ao invés de ajudar, poderia até prejudicar, porque se você não estiver comendo direito, é regrada. Se não está comendo direito, o que muitas vezes acontece também, pessoal, e isso é o intuito também da nossa palestra, de trazer conhecimento e consciência para vocês, é que não adianta vocês irem treinar aqui em jejum, sem o devido acompanhamento. Não adianta vir treinar aqui pensando só no emagrecimento para poder se machucar numa esteira. Então é importante que vocês tenham essa qualidade nutricional para ter preservação da massa muscular e a longevidade e qualidade de vida. Então assim, pensar como lá na frente vocês querem chegar. Carregar uma sacola, descer uma escada, andar na rua. Não é verdade? O Brasil em si, ele não está preparado para a questão do envelhecimento, né? Então nós vamos ser uma leva de pessoas que a idade em si, a longevidade está muito maior, só que a gente não está preparado. Olha os buracos que a gente tem nas calçadas. Se você não tem massa muscular, o que acontece? Você tropeça facilmente, se machuca, tem uma dificuldade de recuperação porque não se alimenta direito, não consome proteína direito, não consome vitamina direito. Tudo bem? Pode passar. Sim. Bom, dito isso, né, eu falando aqui um pouquinho com vocês, o que vocês acham que faz parte de uma alimentação saudável? O que é qualidade nutricional para vocês? A gente ingere vitaminas, minerais eu assim, evito muito carboidrato, porque o oriental gosta muito de arroz, né? Sim. E daí, nossa, para subir a diabetes. Aí, então, eu falei para a senhora sobre o equilíbrio da qualidade. Não é que faz mal. Está tudo relacionado à quantidade
quantidade e a forma com que é consumido. Mas vamos reverter isso, vocês já entenderam as vitaminas e os minerais, vamos reverter isso para alimentos? Quando eu falo para vocês qualidade nutricional, o que vem na cabeça de vocês? Salada. Olha, perfeito, comer. Legal, excelente. O que mais? Arroz, feijão. Vocês aí atrás. Quando a gente pensa em qualidade nutricional, vamos, gente, tem um monte de alimento aí bom. Não é possível, vocês não estão pensando em comida 8h30 da manhã. Eu penso em comida o dia inteiro. Eu tô pensando em pão. Pão. Eu adoro pão. É o quê? Embutidos não. Exatamente. Gente, quando a gente pensa em uma dieta com qualidade nutricional, tá? O que vocês devem priorizar são alimentos com baixo teor de calorias vazias. O que é calorias vazias? Caloria que não vai te acrescentar em nada, que não vai mudar nada. Sabe aquela pessoa assim que não fede, não cheira? Pelo contrário, é capaz de te prejudicar? É isso, calorias vazias. São alimentos que não vão contribuir para a tua saúde. Hoje em dia faz parte da nossa sociedade, então não dá para ser hipócrita e tirar tudo, não tem como, porque senão você acaba não vivendo, mas entender a diferença do que deve ser uma regra e o que deve ser exceção. Porque esses tipos de alimentos fazem parte do nosso convívio social. Você não pode ser uma pessoa extremamente rígida de falar, nunca mais eu vou tocar nisso aqui. Não tem como. A vida vai ficar muito chata, na verdade, não pode falar. McDonald's é uma caloria vazia? Sim, é uma caloria vazia. Não tem nada que te acrescente ali. Mas é uma caloria afetiva. Às vezes, alguma lembrança que você tenha, né? Algum não conseguir ter ido quando eu era pequeno. Isso não é o que eu falo assim, gente. Não existe alimentos ruins e nem alimentos salvadores da pátria. O que existe é equilíbrio, mas quando a gente pensa aqui em qualidade nutricional, a gente tem que evitar o consumo excessivo desses tipos de alimentos. Você precisa ter uma variedade, uma diversidade de alimentos, então ter uma variedade no sentido de não ficar comendo sempre a mesma coisa. E isso acontece muito no prato do né? Muitas pessoas hoje em dia comem assim, arroz, feijão, uma carne, não, salada, você tá no auge. É muito difícil hoje em dia as pessoas irem na feira, comprarem salada, ter tempo de fazer esse tipo de preparação. Tem gente que consegue com organização, mas não faz muito prato do brasileiro não. O prato do brasileiro é arroz, feijão, farofa, ovo e batata. E às vezes um pedacinho de proteína mais mínimo. E quando tem essa proteína, normalmente é frito. Então, assim, sabe quando a nutricionista fala, eu acho que você já deve ter estudado isso, do pratinho colorido? É justamente por conta disso. O prato colorido, gente, ele consiste nessa variedade de nutrientes. Porque quanto mais variado for o seu prato, quanto mais variado for o consumo de legumes, de verdura, quanto mais cor tiver o teu prato, isso é um indicativo de que você está consumindo mais vitaminas, mais minerais, mais antioxidantes. E quando a gente faz o consumo desses antioxidantes, a gente consegue o quê? Desinflamar o corpo. Olha aí as famosas dietas detox. Por que o detox funciona? Porque a gente não consome. Entende? A gente não consegue colocar isso dentro do dia a dia. Só que quando você tem essa consciência, você deixa de ser aquele adulto mimado que quer fazer só o que quer. Deixa de ser aquele adulto que justifica, eu não tenho tempo, não dá. Você começa a se organizar, a se priorizar. E aí o teu prato ele vai te dando direcionamentos, você está ali consumindo vitaminas e minerais e automaticamente não tem a necessidade de fazer o detox. Muita gente pergunta assim pra mim, Mayra, detox funciona? Ou shot, sabe esses shots matinais? De cúrcuma, com um monte de coisa aí que a galera gosta de inventar? Não é que não funciona. Isso se tornou famoso na internet porque, como não tem o consumo, vamos inventar um jeito da galera consumir de alguma forma. Agora, uma pessoa que come arroz, feijão, legumes, salada, proteína, não consome o excesso de gordura, não tem um excesso de calorias através de açúcar branco ou de esses alimentos que não acrescentam em nada, essa pessoa precisa consumir detox?
Essa pessoa precisa ficar consumindo por umas 6 horas da manhã. Ô, gente, 6 horas da manhã, você já tá acordando ali, ó, com um monte de função. Você vai parar pra ficar fazendo shot porque você não consegue montar um prato adequado? Com a desculpa de que, eu não tenho tempo, eu não gosto, dá muito trabalho. Aí você fica tomando aquele shotzinho. Será que aquilo ali de fato funciona ou é porque você não tá comendo o que deveria comer? Então é muito disso. Os princípios da alimentação equilibrada é optar por alimentos in natura, comer tudo aquilo que vem da terra, a velha premissa, gente, de descascar mais e desembalar menos, desembalar menos, reduzir o consumo de óleos, de gordura, de sal e açúcar. A grande maioria dos alimentos industrializados, gente, é repleto dessas coisas. Repleto. Prestar atenção no que você está consumindo. Eu sempre falo assim, a indústria ela veio para ajudar, mas ela também prejudica. Então, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que você consome sem ter consciência, que você faz só por intuito, que você faz ali só por estar no automático, aquilo faz mal para você. Então, assim, prestar atenção no rótulo da embalagem. Será que você está comendo alimento ou você está comendo uma invenção da indústria? Quer um exemplo muito claro? Sabe suco de caixinha? Vocês acham que suco de caixinha é saudável? Não, né? Pois é, a grande maioria não. Principalmente aqueles que tá escrito assim, sabor de. Como é que tu tá comprando um suco que tá ali com a capa de laranja e tá escrito assim, sabor de laranja? Que jeito que você tá consumindo suco de laranja? Não tá. Aí tu olha atrás, lá 10% da laranja. Tem a lembrança, ele pegou a laranja ali, 10 km, jogou ali e falou, aqui é um suco de laranja. Não é. Então, assim, prestar atenção na quantidade de ingredientes que tem nos alimentos que vocês estão escolhendo no mercado. Menos é mais, sempre. E aí eu volto a frisar, não é que porque é industrializado que faz mal, é só o consumo em excesso. Beleza? Você tá com cara de dúvida? As pessoas que têm um período que vou tirar o refrigerante, vão ficar só no suco. Tem algum suco em específico que pode ser tomado? Claro que a gente sabe que tudo que está pronto, que está lá, muito tempo, tem um teor de não ser saudável para a nossa alimentação. Mas tem algum que pode ser, não é tão ruim, mas é o indicado. Quando a gente pensa assim, fazer uma troca do refrigerante para um suco, sempre dê prioridade para que seja um suco integral, um suco natural. No mercado tem algumas marcas que são, por exemplo, a Aurora, que é aquelas jarras de suco assim, que elas são 100% integral, e dá sempre uma olhada atrás dos ingredientes. O que normalmente tem no suco integral desses de mercado é a junção do suco de maçã, porque ele acaba sendo um conservante natural. O suco de maçã. Então, normalmente, esses sucos integrais engarrafados, eles são possíveis de você ingerir e aí entra no quesito de qualidade nutricional dentro, gente. Isso é uma dúvida muito comum que eu recebo. Mayra, troca o suco pelo refrigerante, é uma boa estratégia? Depende. Quando a gente está visando emagrecimento e você está no déficit calórico, talvez não seja o ideal para você. Talvez o ideal é você consumir uma água com gás com um limão espremido ou uma rodelinha de abacaxi. Agora, quando você pensa em trocar todo esse fast food, todas as comidas industrializadas, pela questão do natural, é melhor você consumir o suco integral. O suco integral, ele é mais aquele que é o suco de uva, né? Suco de uva, suco de laranja, suco de maçã, eles são que você encontra com facilidade no mercado, de forma 100% integral. Aqueles que vêm misturando suco diet, suco light, suco zero açúcar. Então, aí é uma redução, tá? Quando a gente pensa num alimento diet, galera, é quando você está tirando um substrato daquela composição. Então, por exemplo, o diet você tira 100% a gordura, certo? Você tira 100% o açúcar. Ali é um alimento diet, você tirou tudo e colocou alguma outra coisa no lugar. Quando a gente pensa no alimento light, é que houve uma redução de algum tipo desses micros que eu acabei de citar. Então, se um suco ele tinha 100% de açúcar, por ele ser light, ele tem 25% a menos do açúcar do que o normal. Então é sempre em comparação. O light ele é uma redução e o diet é quando tira. Normalmente o diet ele é muito mais indicado para aquelas pessoas que têm realmente uma patologia. Uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem o colesterol muito alto, que aí você pega, sei lá, chocolate que não tem nada de gordura no corpo. Pode falar. Tem às vezes assim, alimentação zero açúcar. Eu cito
12 anos. Somos adolescentes. São adolescentes. São adolescentes. O que acontece é que assim, a indústria é inteligente, né? Então, ela tira o açúcar, só que ela vai colocar outra coisa para adoçar, porque o nosso paladar está extremamente adaptado, o nosso paladar está extremamente acostumado com o que é doce. Se tira de uma vez e a pessoa não fez uma reeducação alimentar, ela não mudou as papilas gustativas, ela não vai consumir aquele produto, a indústria vai perder. Não é interessante para ela. Ela tem que tirar o açúcar para não prejudicar a sua saúde? Tem que tirar. Mas ela vai repor alguma coisa para que você não deixe de consumir aquele tipo de alimento. Entende? Em alguns casos é até pior. Dizem que comer uma maçã todos os dias, você não vai mais tomar remédios. Bom, aí é uma afirmação. É uma afirmação que a gente entra muito nesse contexto da qualidade nutricional. Uma pessoa, não é específico o alimento. Lembra que eu falei para vocês? Não existe nenhum alimento salvador da pátria. Existe equilíbrio nutricional. A partir do momento que a senhora consome uma fruta todos os dias, a senhora está consumindo vitamina, antioxidantes, fibras. O que a senhora está induzindo dentro do teu corpo? O combustível. Exatamente. Você está colocando a gasolina aditivada no teu carro. Se a senhora está colocando a gasolina aditivada, o que vai acontecer? O teu corpo vai funcionar melhor. É assim você pode comer qualquer tipo de fruta, não especificamente a maçã, como dizem. Não, todos os tipos de fruta. Exatamente. Então, quanto mais qualidade, quanto mais natural for a sua alimentação, mais o seu corpo vai funcionar melhor. E por que eles associam isso à fruta? Porque quando você está consumindo alimentos que o seu corpo consegue fazer uma boa absorção sem forçar, só um minutinho. Quando você consegue fazer o consumo desses alimentos sem forçar, o seu corpo ele vai trabalhar de maneira mais leve, ele vai trabalhar de maneira mais natural. Automaticamente, a sua imunidade aumenta, você fica menos doente. Você não está trabalhando sob tensão, você não está tentando fazer a absorção de um alimento que não foi feito, uma invenção. Então o corpo ele foi preparado para fazer a absorção de carboidratos, ele foi preparado para fazer a absorção de gorduras, ele foi preparado para fazer a absorção de proteínas. A questão é que muitas das vezes, por desequilíbrio da nossa parte, a gente consome uns mais que os outros. E aí o corpo começa a trabalhar forçado. Se trabalha forçado, o que acontece com as peças? Trava, estraga. Pode perguntar. Geralmente quem tem diabetes, não é o meu caso, mas consome muito suco, light, diet. E qual é a diferença entre o suco light, diet e o suco natural, cientificamente suco natural, como ele tem açúcar? Então, o açúcar da fruta ele é um tipo de açúcar. O açúcar industrializado ele é um outro tipo de açúcar. Normalmente as pessoas que têm diabetes, por exemplo, se fosse um paciente meu, já não ia estar consumindo, ia estar comendo a fruta em si. Por quê? Porque você precisa reduzir o consumo de açúcar simples. Deixa eu explicar para vocês o que acontece quando você consome muito açúcar simples no corpo, tá? Primeira coisa que acontece é que você... Sabe quando você dá açúcar para a criança, que ela fica ali serelepe, enérgica? Fica ali com energia, né? Você já fizeram esse teste? Dá açúcar para uma criança e à noite o que acontece? Ela vira a casa de cabeça para baixo. Eu vou dar açúcar para tua filha, inclusive. Para com isso. Então ela fica ali serelepe, ela fica ali agitada. E com a gente é a mesma coisa. A gente eleva a energia do corpo quando você consome açúcar de rápida absorção. O que acontece com quem tem diabetes? A pessoa que tem diabetes, a insulina dela já não está trabalhando tão bem. Então esse açúcar, a gente não pode ficar com açúcar na corrente sanguínea. Esse açúcar ele não pode ficar ali, ele atrapalha as hemácias, ele atrapalha a absorção dos nutrientes. E quando você leva muito rápido, dá esse pico de energia, logo baixa de uma vez. E aí você fica cansado, letárgico, com raciocínio mais lento. Então o correto quando a gente consome carboidratos de forma geral é sempre fazer a combinação do carboidrato com proteína, com fibra, para que esse açúcar seja liberado de maneira gradativa. As pessoas que têm diabetes, elas não têm essa sensibilidade. Então, os produtos de light, diet veio por conta disso. Você ia fazer uma pergunta? Não, Bom, fazer escolhas inteligentes no supermercado é como eu falei para vocês, prestem atenção
lá nos rótulos dos alimentos. Não é somente para olhar as calorias. Hoje as pessoas ficam muito bitoladas com a quantidade de calorias dos alimentos. É importante? Claro que é importante. Você tem que ter noção do que a quantidade de calorias que você está ingerindo, principalmente quando você está ingerindo e gastando pouco. Se você é uma pessoa, por exemplo, eu não sei vocês, eu trabalho o dia inteiro sentada, gente. Eu tenho que tirar 2 horas do meu dia para gastar energia, porque eu sei que eu entro na sala e eu fico o dia inteiro sentada. 2 horas é pouco, pelo tanto que eu gosto de comer. Vocês pensam que não é nutricionista que come, viu? Eu adoro comer. Enfim, então você tem que prestar atenção sim na quantidade de calorias. Oi? Só água, eu tô magrinha. Oh, meu Deus! Não, eu como, viu? Como bem. Mas aí o que acontece é que quando a gente não presta atenção na quantidade de calorias e você se movimenta pouco, você faz um acúmulo de gordura, certo? Porque você não está gastando e você está ingerindo. Só que como eu falo para vocês, a qualidade nutricional, se a gente pensa numa ordem, a qualidade nutricional ela é primordial. Dificilmente alguém engorda comendo arroz, feijão, salada, proteína e legumes. É muito difícil. Tanto que quando a gente pensa numa alimentação saudável, o volume alimentar do teu prato é gigante. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu não tenho que comer tudo isso, eu vou engordar. Mas não é isso, é porque está tão acostumado a comer alimentos com muita caloria, só que em pequena quantidade, troca fácil um prato de comida por uma coxinha e está consumindo praticamente a mesma quantidade de calorias e, como eu falei para vocês, calorias vazias, calorias que não vão ajudar. O prato de comida não, ele vai ser um substrato energético bom, ele vai ser um substrato energético que vai favorecer a sua proliferação celular, vai fazer o seu corpo mudar melhor, ele vai oxidar mais gordura, entende? Então não é só prestar atenção nas calorias não, gente, olhar lá a tabela de ingredientes e focar, menos ingredientes é mais. Quanto menos ingredientes e nome simples, tá? Porque às vezes tem menos ingredientes e os nomes aí que vocês nunca viram na vida, é invenção. Beleza? Ler os rótulos dos alimentos e cozinhar sempre que possível. Gente, o cozinhar é uma coisa que a gente perdeu o hábito, que é muito bom comer fora de casa, a gente não pode ser hipócrita, mas fazer a nossa comida é algo que não deve ser perdido, é algo que deve ser valorizado. Isso em casa, isso com os nossos filhos, isso com os nossos netos, nossos amigos. Por quê? Quando você come fora de casa, você não sabe o que você está consumindo. Você não sabe a forma que foi feito. Eu já trabalhei em restaurante industrial, gente. Sabe aquele arroz soltinho que a gente vai no restaurante? Que é uma delícia, que você pega assim, solta. Era feito com 2 potes de margarina palha. 2 potes. Imagina a quantidade de caloria que mesmo que você coloque pouco ali no seu prato. Imagina a quantidade de caloria que você estava ingerindo sem saber. Eu brigava com o cozinheiro sempre, era uma briga, eu e ele o tempo inteiro. Por quê? Ele prezava a qualidade palatável e eu queria a qualidade nutricional. Por isso que o cozinheiro e o nutricionista, a gente entra num debate muito grande, porque o que dá sabor na comida é a gordura. Só que gordura em excesso faz mal. Se o restaurante vai estar preocupado com a tua saúde, ele te conhece? Não, ele quer você como cliente fiel. Ele quer que você cada vez consuma mais. Se o iFood está preocupado com a tua saúde, não tá. Ele está preocupado com você consumir mais, cozinhe menos, tenha mais tempo com o teu filho. Vai lá e pede marmita. Então assim, quanto mais vocês cozinharem em casa, melhor é. Tudo bem? Bom, focar em alimentos, né? Em fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes. Vai ajudar a promover saciedade, porque vocês não vão ficar com fome, o corpo vai demorar mais tempo para degradar aquilo, tá? E vai regular o metabolismo, vai te manter saudável de uma forma geral. E a senhora nem vai precisar ficar comendo sempre a mesma maçã, viu? Pode variar. Eu não comparo na maçã, não. Não, é só o ditado do pessoal que eu falando, tá certíssimo. Pode mudar, Paula. Oi? Quando tá falando ali de alimentos processados, entra a creatina, o creme de pó? Sim. Como eu falei pra vocês, gente, a gente tem que ter bom senso no quesito de quando a gente fala em mercado, tá? Não estou dizendo aqui que todos os alimentos industriais são ruins, não é isso. Alimento industrializado, tem muitos alimentos industrializados que facilitam a nossa aderência. Por exemplo, Coca Zero, Ketchup Zero. Esses tipos de alimentos, eles não são saudáveis para você consumir sempre. Mas são alimentos que, se a gente pensa numa troca, ele acaba sendo benéfico em alguns momentos de estratégias nutricionais. O creme de ricota é a mesma coisa. Imagina uma pessoa que consome manteiga todos os dias.
Sempre tem uma discussão na internet assim, já manteiga ou margarina. Mas vou usar aqui o exemplo da manteiga, tá? Uma pessoa que consome ali muita manteiga, consome muita gordura, ela consome ali em excesso, fora os outros tipos de gordura que ela coloca durante a alimentação. Para essa pessoa, o creme de ricota vai ser mais saudável, mais leve, tem um pouquinho mais de cálcio, tem um pouquinho de proteína, entende? Então, assim, é saber ponderar, ter o bom senso. Por isso que a leitura dos rótulos são importantes. Gente, isso é algo muito sério, assim, né? Eu pego muito no pé dos meus pacientes com relação a isso. Alimentos saudáveis são todos, tudo aquilo que vem da terra, tudo aquilo que você consegue descascar, tudo aquilo que você consegue preparar. Mas a dieta, ela é individual. Sempre vai ter um alimento que para você não faça bem, mas que para ela faça, sabe? Então, assim, saber ponderar, saber ter equilíbrio nessas escolhas é importante. Encaixar isso dentro da rotina de vocês, sabe? Olhar, quanto mais você comprar alimentos em feira, alimentos em mercado que não sejam tanto industrializados no sentido de ser invenção de uma indústria, é importante. Entendeu? Mas não necessariamente que esse cream cheese, esse creme de ricota vai ser o salvador da pátria ou ele é o vilão que você não pode consumir. Mas a quantidade que você está consumindo dele é importante você prestar atenção. Tá? Bom, aliado a tudo isso, né? Voltando lá no início que eu falei para vocês sobre pessoas gostosas, adianta você ter uma alimentação impecável e não praticar atividade física? Eu acho que esse é o primordial. Para mim é. É o primordial. Para mim ficar bem, eu tenho que vir aqui na academia, fazer a aula e... Assim, até para mim é uma coisa, gente, puxa a outra. Eu falo muito para os meus pacientes, às vezes vem muitas pessoas que falam assim para mim, Má, eu vou mudar a alimentação, mas eu não tenho tempo de praticar atividade física. E eu pego muito no pé com relação a isso, porque imagina o seguinte, o teu corpo, ele não para de funcionar nem quando a gente dorme. Tu acha mesmo que o teu corpo foi feito para ficar parado? O corpo foi feito para movimento, a vida pede movimento o tempo inteiro. Então, assim, não adianta você querer ter uma qualidade nutricional e não conseguir se organizar para praticar algum tipo de atividade. O que dá vida na vida é o movimento. Então, você tem que praticar atividade física. E essa prática da atividade física, quando a gente pensa no emagrecimento, ele aumenta a oxidação de gordura. De forma fisiológica, acontecem vários processos bioquímicos dentro do nosso corpo quando a gente pratica atividade física. Então, ele vai melhorar essa questão de você oxidar mais gordura, ele vai melhorar o seu metabolismo, ele aumenta a produção mitocondrial. Gente, produção mitocondrial é quando eu falo para vocês que a gente tem vários homenzinhos operários trabalhando. Então, quanto mais mitocôndrias, né, que são organelas, são micro-organismos que a gente tem no nosso corpo. Quanto mais mitocôndrias você tem no corpo, e essas mitocôndrias elas aumentam com o consumo de frutas, verduras, como eu falei para vocês, quanto mais você tem isso, mais o teu corpo perde gordura, mais o teu corpo funciona melhor, entende? E ele vem através tanto da atividade física e principalmente da alimentação. Então não adianta ficar focando em um só. Vocês já viram pessoas que treinam e não mudam a alimentação? O que resolve? A pessoa resolve o mental, que é importante. A cabeça resolve. Mas quando a pessoa quer o resultado estético, se ela mudar a alimentação, ela passa anos e anos na academia, é um puxa o outro. Um puxa o outro. Então ela vai melhorar a composição corporal. Então se você, imagina o seguinte, você está ali, treinando, está comendo bem, você vai precisar ficar passando fome? Hoje em dia, a gente está acostumado a comer o tempo inteiro. Por que as pessoas não conseguem fazer uma dieta restritiva por muito tempo? Porque sente fome, sente ansiedade, desconta na comida. E aí não gasta energia. Então, quando você está ali, você tem uma qualidade nutricional e você está gastando energia, você vai ficar preocupado se está comendo arroz e feijão? Não vai influenciar, gente. É o que eu falo. Ninguém engorda comendo arroz e feijão. O que acontece é que as informações elas são propagadas de maneiras incorretas na internet. A gente tem o hábito de tirar o arroz, o feijão, a batata, o pão, demonizar esses alimentos para quê? Para que você possa comer alimentos light, alimentos diet, alimentos que são mais caros, são do Himalaia. Aí você dificulta a prática de algo simples.
Porque se você come comida de verdade, com qualidade nutricional e pratica atividade física, pronto, não tem muito o que fazer. Você vai ter um resultado. Aquelas pessoas que só comem uma vez no dia. No caso, meu marido, ele trabalha o dia todo, ele não consegue comer, tomar café. Ele não, você fala pra ele, vamos tomar um café antes de você sair, eu não sei de fome, ele não consegue comer nada. E aí passa o dia todo só ingerindo água. E aí quando ele chega, é um lanche gigantesco, né? E aí ele come uma vez só. Então, isso é uma questão de organização. E aí eu falei pra você, a sua dieta não serve para ele. Teria que fazer uma análise de exames, entender como que funciona o metabolismo dele, porque em uma única refeição, você acha que ele consegue bater a quantidade de nutrientes que o corpo precisa? Quando ele está com fome, você acha que ele vai ter consciência de pensar? Vocês já foram no mercado com fome, gente? O que acontece? Exatamente, gente. Ir no mercado com fome é assim. É a laxa. Você olha no seu carrinho. Esses dias eu fiz uma brincadeira no Instagram falando, né? Que eu sou julgadora de carrinho do supermercado. As pessoas têm medo de comer perto de mim como se eu fosse ficar julgando o prato dela. Só que o prato dela ali é o individual, é aquele momento. Eu não tô ligando pro prato dela. Agora, se eu for no mercado e te encontrar, eu com certeza vou no teu carrinho. Porque o teu carrinho é o que vai mostrar como que vai ser teu mês. Entende? E aí, se você vai no mercado com fome, o carrinho é só besteira, é só aqueles alimentos palatáveis, aqueles alimentos gordurosos. Quando você está com fome, é exatamente a mesma coisa. Você chega em casa com fome, você vai pensar em qualidade nutricional? Não vai, você vai mandar para dentro o que tiver. Você vai mandar para dentro o que tiver pronto, a fritura. Não, por isso mesmo, eu já deixei lavado alface, cenoura. Já deixa tudo pronto. É, porque chega lá, se tiver que comer pão, que é mais fácil e pronto. Então, eu saio e Tá tudo pronto. mais ou menos. Mas, por exemplo, tem problema com o pão? Com fome, né? Chega com fome, mas a primeira coisa que é mais fácil. O que é? Então, mas será que tem problema comer esse pão se ele estiver bem recheado? Se ele tiver uma fonte de proteína? Se ele tiver com essa cenoura ralada que a senhora deixou lá com as folhinhas? Tá delícia! É uma fonte do básico, do carboidrato, proteína e fibra. Pode rechear com pão, sabe? Aí eu de papel, faz. Fica até mais gostoso. Fica gostoso. Ou na frigorífico fazer isso. Perfeito. São excelentes escolhas, né? Mas é o que acontece. Exatamente. Entra com uma proteína. Mas é o que acontece no caso do seu marido. Ele passa o dia inteiro. Ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar em nutrir. E até porque o corpo dele está sedento de energia. Então, se o corpo está sedento de energia, qualquer coisa serve. Pode passar, Paulo. Bom, resumindo, tá, gente? O que garante o emagrecimento eficiente? O que vocês entenderam aqui, né? Só para vocês terem noção, é que não é só a dieta, não é só o alimento, não é só a prática de atividade física, é a junção de diversos fatores que vão fazer vocês terem um emagrecimento e não uma perda de peso, como eu falei no início da palestra. Essa é a diferença. Quem emagrece, emagrece a mente. Nunca mais você volta a ser o que era. Tá? Agora, quando você perde peso, é como a nossa amiga falou, é muito mais fácil de você encontrar de novo. Então, assim, a orientação nutricional especializada. Então, essa quebra de tabus é extremamente importante. Vocês perderem medo de comer. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem um medo muito grande de se alimentar, tem medo de comer comida, né? Preferem comer alimentos que são colocados na internet como emagrecedores. Aqueles chás detox, shakes, sendo que comer comida é muito mais saudável e muito mais eficaz pensando no seu emagrecimento. Prescrição de exercícios adequados. Do mesma forma que você tem uma dieta equilibrada montada por um profissional, não é pela sua amiga, não é pela sua cabeça, não é pela internet, a prescrição de exercícios adequados é extremamente importante. Pode. Eu sou assim, na parte da manhã eu não tenho fome, mas na parte da tarde eu posso comer a casa. Então, eu vou exagerar. Gente, a maioria das pessoas hoje em dia não conseguem comer de manhã. E isso não é o problema, o corpo ele é adaptativo para tudo. O
corpo é inteligente. Pensa numa máquina inteligente, é o corpo. Ele vai dar o jeito dele. Você acha que ele vai ficar sem a energia? Você não quer comer de manhã ainda? Não envelheceu, não coma. Mas à noite você vai ter que repor essa energia. E aí o que acontece é que chega de tarde para noite, é um período que a gente já terminou os nossos afazeres. A gente já chegou do trabalho, quem trabalha em casa, quem vive em casa, também é um momento que já cuidou de tudo que tinha para cuidar. O que acontece? Ociosidade. Então você acaba consumindo muito mais alimentos do que deveria. Do contrário, se você tivesse consumido um café da manhã, talvez não tão completo, não precisa ser o café da manhã, mas se você tivesse consumido uma quantidade adequada de nutrientes de manhã, quando chega a noite, quando chega a tarde, não vem aquela fome avassaladora. Não vem aquela fome desenfreada que você não consegue pensar nas escolhas alimentares. Então tem que tomar cuidado com isso e criar novos. Gente, tudo é hábito, tá? Ninguém vai acordar amanhã e falar, sou saudável. Não, é um passinho de cada vez. É forçar. É forçar a ter disciplina de falar, poxa, ontem eu não fazia isso, mas hoje eu já vou fazer. Ontem eu não estava comendo aquela salada, mas a Nutri falou que o prato tem que estar colorido. Eu vou colocar uma beterraba aqui para ficar um vermelhinho. É uma coisinha de cada vez. Vocês têm esses hábitos alimentares constantes, os resultados vão ser permanentes, tá? Monitoramento e ajuste constante. Não adianta você ter a dieta, o exercício correto, como eu falei para vocês. Eu sou nutricionista, eu não entendo de exercício. Eu não tenho nem pra mim, tá, gente? Eu vivo perturbando os professores aqui, perguntando o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Porque cada pessoa, cada área profissional no seu quadrado, sabe? Então, você ter o acompanhamento específico para você com relação à prescrição de exercícios também faz total diferença. Porque a sua dificuldade é diferente da dela, a sua força é diferente da dela. Cada um tem um aspecto diferente que tem que ser levado em consideração. Não é nada padrão. Vocês têm que conversar com profissionais e procurar a individualização tanto de treino quanto da alimentação, tá bom? Monitoramento e ajustes constantes. Não adianta ter todos esses dois alinhados e vocês não voltarem para trazer feedback. Não falar se está funcionando ou não fazer avaliação é extremamente importante, gente. Não dá para vocês irem num caminho sem saber se você está indo no caminho certo ou não. E justamente por conta dessa individualização, que pode ser que chegue lá na frente, tem que mudar o projeto. Como é que vai saber se precisa mudar o projeto se você não foi fazer a avaliação? Tem que fazer, tem que ter novos estímulos, novos desafios. E motivação e suporte contínuos. A importância de você ter uma assessoria nutricional, assessoria da prática de atividade física, é justamente isso, é tirar dúvidas, é acompanhar, é estar junto. Às vezes eu percebo que vocês têm uma resistência muito grande em levantar a mão e falar, preciso de ajuda. Não estou conseguindo fazer. Tá tudo bem? Os profissionais estão aqui para isso, para ajudar mesmo. Então assim, faz diferença quando alguém pega na tua mão e fala, vamos que eu vou com você. Você está com dificuldade? Vamos que a gente vai dar um jeito. Mas a gente tem que ser recíproco, né? Às vezes eu quero dar a mão para meus pacientes estão falando, oi Nutri, tchau Nutri. Meus pacientes, ó, se esconde. Mas eles não se escondem por conta do processo, se escondem porque às vezes quer ficar na zona de conforto. Então, às vezes, não perguntar é mais fácil para justificar lá na frente. Ah, eu não sabia. Ah, eu não queria. Ah, eu não lembro. Beleza? Em resumo, gente, o emagrecimento eficiente é alcançado por meio de uma abordagem multidisciplinar. O que é esse multidisciplinar? Assessoria de vários fatores. É o mental, o físico, o emocional. Toda a junção dessa série de orientação nutricional, com exercícios adequados, com monitoramento, faz vocês terem um emagrecimento consciente e melhor que tudo, que eu acho que é algo que vocês têm que colocar em mente. Permanente, não é perder peso, é emagrecer a sua mente, para não voltar a acontecer o que aconteceu antes. E levar isso adiante. Uma das coisas que acontece muito também, assim, que eu pego no pé dos meus pacientes, às vezes vocês vão lá, vocês vão buscando emagrecer, vocês querem melhorar, mas não leva isso pra família. Tá lá fazendo dieta e tá dando refrigerante pro filho do lado. Tá sofrendo para aprender a emagrecer e tá incentivando o outro a fazer errado. Então vocês têm que ser exemplo em tudo.
Então, essa abordagem multidisciplinar vai combinar alimentação saudável, atividade física regular, um sono adequado e gerenciamento do estresse e apoio profissional. É o que entra a parte mental de vocês. Pode passar. Bom, fazendo tudo isso, Mai, você está falando aqui, como que eu vou emagrecer? Vocês são muito apegados a números, né? Se uma pessoa que está ali pensando em emagrecimento, ela, só nessas trocas que eu falei aqui para vocês, elas parou de consumir a besteira, está fazendo atividade física, fez a troca correta, fez uma leve redução do que está consumindo, você vai emagrecer em 45 dias de 3 a 6 quilos. Facilmente. Facilmente. Isso sem falar em percentual de gordura, tá? Aqui eu estou falando só de quilos e não estou falando de medidas. 6 quilos porque, como eu falei para vocês, o indivíduo, né, o organismo é individual. Mas isso em peso de balança. E aí, fazendo dessa forma, são resultados que são permanentes, são duradouros, não é efeito sanfona. Pode passar. Então, para alcançar esse emagrecimento, a qualidade nutricional é essencial, a escolha dos alimentos nutritivos é imprescindível, promover não apenas a perda de peso, mas também a saúde no geral. Comer bem, sentir-se bem e alcance seus objetivos de forma saudável e estável. Esse é o segredo, a estabilidade. Porque é o que eu falei, se vocês quiserem emagrecer, vocês fazem a dieta da sopa e em uma semana vocês perdem esse peso aí, 6 quilos na balança. Mas aí, fisiologicamente, você não está favorecendo o seu organismo. Aí baixa a libido, o cabelo que cai, é unha que quebra, é humor, você quer matar um, porque você está ali fazendo aquela dieta restritiva, né? Não, Paulo? É. Então, vai pensar. Bom, vocês têm dúvidas? Se tiver dúvidas, manda pro tio Paulo. Alguma dúvida, gente? Todas. Já foi abordado aí. É. Sim. É que eu não tomo refrigerante, não tomo suco nenhum, é só suco natural. Mas só que assim, eu não consigo tirar o açúcar do suco. E eu já vi que o demerara, o outro lá, que é uma coisa, esqueci agora o nome, é tudo, disseram que é tudo a mesma coisa. É o mascavo. Então, caloricamente, açúcar é açúcar. Tá? O demerara, o mascavo, eles têm um pouquinho mais de fibras. Eles, no processo lá da indústria, no momento que você está fabricando, eles passam menos vezes na máquina, de uma forma resumida para você entender. Caloricamente é a mesma coisa, ele tem um pouquinho mais de fibra. Só que pensa comigo, a fibra que você deve ingerir não tem que ser do açúcar, não tem que ser das farinhas. A fibra que você deve ingerir tem que ser das frutas, das verduras, dos legumes. Essas são as fibras que o seu corpo vai absorver. Entende? Agora, o fato de não conseguir tirar, então, é o que eu falei, vocês são extremamente imediatistas. Por que não dá um passinho de cada vez? Hoje, você está consumindo 2 colheres. Tenta diminuir para uma. Acostuma com o paladar. Depois disso, você vai e reduz para metade de uma. Até você limpar. Gente, isso é importante, tá? O consumo de açúcar, ele é algo que é, vamos dizer assim, previsível para que você fique refém e cada vez que você consuma mais. Então, nosso organismo, lá dentro do nosso intestino, tem vários tipos de bactérias. Bactérias boas e bactérias ruins. Quando você consome muito açúcar, quem vocês acham que vocês estão favorecendo? Oi? A ruim. Vocês já ouviram falar que o intestino ele é nosso segundo cérebro? Então, o que acontece? Quando você está favorecendo o consumo de açúcar em excesso, você está induzindo a proliferação, o aumento dessas bactérias que são ruins lá do seu intestino. E essas bactérias têm ligação com o seu cérebro. Você acha que elas querem parar de aumentar a familinha delas? O que vai te dar? Mais vontade de comer açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais vontade você tem de comer açúcar. Agora, vamos fazer o processo inverso. Você vai ali reduzindo o açúcar e vai consumindo mais alimentos naturais. O que vocês acham que está favorecendo? As bactérias boas ou as bactérias ruins? As boas, certo? Então, quanto mais bactérias boas e elas estão aumentando lá no seu intestino, vai dar vontade de comer açúcar? O que eu mais escuto no meu consultório é que, nossa, Nutri, eu nem tenho mais vontade de comer doce. Nossa, aquela vontade desenfreada vem muito na TPM, porque aí acontecem outras coisas. Mas enfim, voltando aqui.
com excesso ao consumo do açúcar, muitas das minhas pacientes relatam, nossa, eu já nem ligo mais, aquela vontade desenfreada de comer açúcar passa. Por quê? Porque você está favorecendo as bactérias boas. E quando você consome bactérias boas, muda as papilas gustativas, você consegue sentir melhor o sabor dos alimentos, você vai começar a perceber que esses alimentos que você estava consumindo com açúcar, você não estava sentindo o sabor real. Você não consegue mais digerir tão bem, pode perguntar. É igual café. O café é uma guerra, mas assim, eu adaptei. Quando você toma café sem açúcar, você não quer. Você não consegue mais. Você não come mais. O sabor do café é outro. É outro. E eu acho que é muito mais difícil você tirar o café do açúcar, ou o açúcar do café, do que você tirar o açúcar de um suco que já é doce. O café é extremamente amargo. É diferente. Não, o grau de dificuldade está no estilo de alimentação dela. Entendeu? A percepção de dificuldade é muito individual. Porque é o que eu falei. O intestino dela está proliferado de bactérias ruins. Aquilo ali fica te mandando estímulo o tempo inteiro. Eu falo que quem não toma, gente. Café sem açúcar é caminho sem volta. Então, queria agradecer a presença de todos, muito obrigado. Mandem mensagem no Instagram, mandem mensagem no WhatsApp se tiverem mais dúvidas. Eu passo para a Maia, a gente vai conversando e vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? Obrigado, bebês!